amigas e amigos do Cineclube Itinerante. Essa é a nossa segunda live com representantes aqui do cinema local, aqui de Guarulhos. E hoje o nosso convidado é o Daniel Neves, um grande parceiro, grande amigo, faz parte da companhia Olho Aberto, que faz... A gente deve muito para ele, porque ele é um dos amigos que fazem muitas... Eles produzem muito, né? E ele vai falar daqui a pouco um pouquinho das produções dele. Bom, cabe aqui fazer uma divulgaçãozinha, né? Que estamos no Facebook, no Instagram, como Cineclube Itinerante, então basta procurar como Cineclube Itinerante. E todos os sábados nós estamos fazendo uma playlist dos filmes aqui da cidade. Nosso projeto também é de fazer filmes de fora, curtas de fora, que a gente é demandado para isso também, né? E hoje vai ser uma extensão do Cineclube, que é o bate-papo, que a gente costuma fazer nos nossos debates, né, nas nossas sessões regulares. Por causa da quarentena, nós não estamos podendo realizar, mas a gente não vai deixar de realizar nossos encontros, tá? Bom, dito isto, eu vou falar um pouquinho do nosso convidado, né, que é o nosso amigo, é o Daniel Neves, que ele é cineasta, também é escritor, pesquisador, ator, é uma série de coisas aí, é fundador da companhia Olho Aberto de cinema, e ele participou de mais de 43 produções aqui na cidade, muita coisa, entre ficções, documentários, vídeos experimentais. Ele, apesar desse ser jovem pra caramba, já tem 2 livros publicados. Ele é o idealizador também sobre isso, que discute o cinema independente. Está para lançar o seu longa-metragem de ficção, Para Miguel com Amor. Ele vai falar sobre isso também, né? E ele é formado em filosofia e está fazendo mestrado em história da arte, numa pesquisa relacionada ao cinema russo. E ele vai falar também do cinema da quebrada aqui. É na Unifesp, né, Daniel? Então, eu já vou passar a palavra para o nosso amigo Daniel. Bom, se apresenta, Daniel. E, bom, seja bem-vindo. Obrigado, aí é uma honra estar participando aí dessa conversa, né? Eu acho bem importante, tem tido algumas lives aí sobre essa galera que está produzindo cinema independente, né? Esse momento de quarentena também, eu acho bem importante a galera também consumir, né, esse tipo de cinema, né? Porque eu acho que a arte nunca foi tão requisitada assim, né, nesse momento, para a galera não enlouquecer, né? Então, o pessoal tá vendo muito Netflix, muita coisa aí desse cinema mais industrial, mas eu acho bem importante também divulgar o cinema independente, né, que é um cinema que eu acho que tá bombando, assim, no Brasil, né? Até nessa pesquisa que eu tô fazendo agora, eu tô descobrindo cada vez mais novos filmes, né, novas histórias, inovações estéticas. Então, eu acho bem interessante a gente fazer essa discussão, né, pautar esse tipo de cinema e difundir cada vez mais os filmes. Tenho a impressão de que o futuro do cinema brasileiro é o cinema independente, né? Eu acho que poucas vezes estudando a história do cinema, eu vi uma força tão grande num cinema que fala do nosso país, né, das contradições sociais, culturais, né, da nossa identidade. Então, eu vejo uma potência muito grande nesse cinema, né. Eu faço um monte de coisa aí, né, mas o cinema é uma coisa que surgiu na minha vida, diria, meio tardiamente, né, porque eu nunca pensei em fazer cinema, nunca passou essa ideia na minha cabeça. Cresci vendo filmes de Hollywood, né, blockbusters aí, assistindo Rede Globo, Tela de Sucessos, Tela Quente, né, Rambo e tal. Então, foi uma coisa interessante. Eu devo muito até citar o Renato Queiroz, né, que foi da Olho Aberto também, que foi quando eu o conheci, né, na universidade, e ele foi um cara que me apresentou um tipo de cinema diferente, assim, né, que eu não tinha contato. E 2 filmes emblemáticos, né, que ele mostrou, que foi o Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, e o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aí um terceiro filme que era Eles Não Usam Black Tie, né, do Leon Hirschman.
Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar um pouco nessa ideia de fazer cinema, assim, nossa, como existe um cinema diferente daquele cinema que eu estava acostumado a ver, né? Embora tenha filmes muito bons, né, em Hollywood, que eu me recordo de ter visto filmes que discutiam questões importantes, né? Tipo, Forrest Gump, por exemplo, era um filme que marcava muito, assim, né? De falar do contexto dos anos 60 e tudo. Mas até então, assim, isso desde adolescente eu tinha um contato muito forte com a literatura, assim, a literatura foi sempre o meu norte, né? De escrever, né? Então, eu sempre fui da poesia, né? De escrever histórias, né? E tinha essa pretensão de ser escritor, né? Só depois que eu conheci esses filmes é que eu comecei a pensar mais em fazer cinema, né? E não tinha a mínima ideia de como fazer, né? Então, foi interessante que eu acho que eu tinha uns 22 anos, que eu conheci uma galera na Unifesp, né? Eu fui estudar filosofia, onde eu conheci o Renato também, e, e a gente começou a ver uns filmes nos nossos olhos, assim, a gente saía na rua, ficava olhando as coisas na rua e meio que fotografava com o olho, assim. E aí ficava imaginando, caramba, como seria filmar esses quadros, né? Essa imagem, né? Essa imagem ali da quebrada, a gente estava muito ali no Pimentas, né? Então a gente ficava pensando muito nessa coisa, assim, a gente até falava daquele lema do Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, a gente falava era uma câmera na cabeça e uma ideia na mão, né? Porque a gente não tinha a câmera, não tinha os equipamentos, e a câmera estava na nossa mente ali quando a gente visualizava os enquadramentos, né, e a imagem do povo na tela, até influenciado muito pelo cinema novo, e que aí a gente começou a conhecer mais, né? Então aí depois a gente se reunia muito e ficava vendo os filmes, né, da Novelle Vague, né, a gente viu muito Godard, viu muito filme do cinema russo como um todo, né, Vertov, assistia documentários modernos do Eduardo Coutinho. Então aí a gente começou a ter muito contato e ficava discutindo, assim, né, e ficava só imaginando, vamos fazer cinema, putz, como seria produzir um filme desse, né? Claro que também a gente estava dentro de um contexto politizado, né, então todos ali de esquerda, né, e buscando uma transformação social. Então a gente já estava pensando o cinema linkado com esse contexto de transformação, né? E aí foi bem interessante ver esses tipos de filmes, né? Que eram filmes que debatiam questões sociais e que a gente via também que não era só entretenimento, né? Eu acho que o cinema mais industrial ele tem essa característica, embora hoje eu vejo que até os filmes de entretenimento trazem alguma discussão, né? Sobre a sociedade. Alguma discussão, seja ela boa ou ruim, né, mas sempre trazem, né? Mas a gente tinha muito esse olhar de refletir um cinema que discutisse os problemas sociais e discutisse a nossa realidade, né, a realidade brasileira, né? A gente estava acostumado a ver esses filmes americanos e tal, que tratam daquele contexto, daquele país, daquela cultura, né? E aí, de repente, você vê aquela coisa do Glauber, né? O Glauber Rocha é quase um, um ícone, assim, é um santo que a gente tinha, né, de seguir, assim, por causa do grito dele, né, era muito interessante essa coisa tanto o cinema dele, que é um pouco essa coisa da gritaria, né, como a gente via vídeos dele, né, falando muito do cinema profético, né, do cinema brasileiro e tal, e da sociedade, né, então aquilo foi a maneira que a gente começou a pensar, putz, vamos fazer cinema, né, ainda sem uma câmera, né, apenas com esse olhar direcionado, né, pensando o olho câmera, né, que o Vertov falava, né, e aí a gente começou nessa ideia, mas também sem ter conhecimento algum, né, sem informação, sem entender o que era as funções de um filme, né, o que fazia cada pessoa numa equipe de gravação. Então a gente demorou um certo tempo assim para a gente começar a fazer cinema, né? Acho que foi um processo meio demorado, assim, até a gente conseguir mesmo pegar a primeira câmera, né? Então isso acho que foi em 2011, né? Até 2014 quando a gente produziu o primeiro filme, né? Que foi o Democracia. E a gente até brinca que talvez pelo fato de a gente estar na universidade, de ser um lugar teórico, assim, demais, né? A gente teorizava muito e fazia pouco, né?
E eu acho que aí quando a gente começou a ter um olhar, que quando a gente conheceu também o cinema de quebrada, né? Porque até então a gente tinha esse contato com o cinema tradicional, histórico, né? Político, mas a gente não fazia ideia de que a galera na periferia estava produzindo filmes, né? Então a gente viu o filme Vidiolência, né? Um filme que eu recomendo muito, tá no YouTube, que é do NCA, é o Núcleo de Comunicação Alternativa lá da Zona Sul de Sampa, dirigido por uma galera, inclusive o Daniel Fagundes, né, que é um camarada que a gente tem contato até hoje. E aí nesse filme ele retrata todos os coletivos que estavam produzindo filmes no Brasil e principalmente em São Paulo, né? Então, Cidade Tiradentes, a galera da Zona Norte, a galera da Sul. E aí foi o start também, que a gente falou, caramba, os caras estão produzindo, e a gente viu, pô, que também os caras davam as caras, assim, era meio doidos, assim, né, de ir pro arregaço, não ficar esperando muito, teorizando, né, mas de ir produzir. Eu acho que aí que foi o grande impulso, assim, pra gente produzir o primeiro filme, né. Muito legal, Daniel. Bom, eu acho que é o seguinte, a gente vai... acho que tem muita coisa para falar. Acho que eu esqueci de falar algumas coisas. A primeira, né? A óbvia, né? Meu nome, né? Eu sou Edson Murata, faço parte do Clube Cinerante. Aqui tem vários... O coletivo está todo aqui. E também esqueci de falar que a playlist que nós lançamos no sábado, acho que é bom a gente falar, até porque é para as pessoas conhecerem as obras do Daniel, né? No sábado lançamos no YouTube, né? É só digitar no YouTube Cine Clube Cinerante, tem a playlist do Daniel, que tá lá, estão os filmes Entre Máscaras, Contravenção, Minhas Composições, Amor Bandido, Solidão SP, Crise, um curta que ele fez na escola, né? E um rolê no Itapuã. Isso é apenas um recorte dos filmes do Daniel. Eu ia pedir para você falar um pouco dessas produções, o Daniel. Eu acho que primeiro que é muito legal, né, que você saiu digamos assim, da discussão teórica e foi para a praxis mesmo. Falar da praxis e falar especificamente desses filmes e de outros tantos filmes que você participou e você realizou. Pode ser? Pode. Até você falou de 43 produções, né, que a gente fez, esses dias agora a gente fez uma atualização, né, porque é muito filme que a gente fez e a gente meio que se perdeu um pouco, né, e a gente já chegou a 50 produções, né, então até um número, estamos agora cravados com 50 produções aí, em 6 anos, né, de coletivo, né. E quando a gente começou, né, foi um processo, eu acho que quem começa a fazer cinema independente, né, o documentário, ele é um meio mais fácil, assim, né, claro que essa é uma discussão histórica, né, e tem documentários que são mais difíceis que ficções, né, mas no geral é mais fácil você pegar uma pessoa ali, né, que está no seu bairro, entrevistar, do que você fazer um processo de ficção, que aí você tem figurino, você tem toda uma construção de ator e tudo, né? Então, a gente, inevitavelmente, começamos com um documentário, né, que foi o Democracídio, né, que era um documentário bem interessante para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Isso foi em 2014, então a gente estava... também a gente participava muito do movimento social, né? Então, em 2013, a gente teve nas manifestações de junho, né? E a gente tinha muito esse olhar para a violência policial do Estado, né? E do Estado democrático, que é o Estado que tem todas essas coisas legais em relação aos direitos humanos, mas que na prática, na periferia, a gente pensar, né, a democracia nunca chegou, né? E a gente estava num ambiente, quer dizer, de um governo de esquerda e tal, progressista, né? E esse governo tinha um consenso muito grande, né, na sociedade, mas a gente via que dentro da quebrada as questões estruturais não tinham mudado, né. E em junho de 2013 foi uma coisa chocante, porque naquelas manifestações a gente estava lutando ali por 20 centavos, né, e aí parecia uma guerra civil, assim, né, a proporção que a violência policial foi feita, né, contra as manifestações foi uma coisa absurda.
E não era nem para a gente fazer revolução, era para diminuir a passagem, né? Então a gente vê como era uma democracia que era muito fechada, né? Que quem controlava o poder, de fato, as decisões, não eram a maioria da população, né? Não era um poder que era popular, vamos dizer, né? Então aquilo chocou muito a gente quando veio a ideia de fazer o democracídio, que era fazer uma denúncia a esse estado de violência policial que a gente vive constantemente da periferia, né, de já ter sofrido violência policial, tomado enquadro da polícia, apanhado, ter presenciado várias pessoas que a gente conhecia que tinham morrido, né, e depois também as questões de manifestação, né, como o direito à manifestação também não era uma coisa de fato que existia, né, qualquer tipo de manifestação existia uma repressão muito grande da polícia e tal, e aí a gente veio a ideia de fazer um filme que denunciasse isso, né, então a gente queria falar dessa coisa da violência e queria mostrar, por isso que o nome Democracídio, né, como se fosse um governo de violência, né. Esse foi o primeiro filme, então, né, Daniel? Esse foi o primeiro filme. Já era a Companhia Bueiro Aberto? Era esse... Já. A Companhia Bueiro Aberto, como eu disse, a gente criou esse nome em 2011, né? E aí a gente fez um curta-metragem que a gente perdeu esse curta, foi um experimento de imagem, né? Aí depois a gente conseguiu uma câmera e fazia tomadas e tal, e não sabia muito desenvolver, né, a linguagem, né? Então, aí só em 2014 que a gente vai começar, a gente marca esse ano como o ano que começou a Companhia Bueiro Aberto, que foi o ano do primeiro filme, né? Mas ela já existia, já tinha esse nome antes, já tinha as propostas, já tinha as discussões e as ideias dos filmes, né? Tanto que o Democracídio, ele tem muito material de arquivo, né? Esse material foi reunido durante anos anteriores, né? Que a gente já vinha colocando essa discussão, né? E a discussão histórica da escravidão, né? Do passado violento do Brasil, né? Então vai aparecer o primeiro filme em 2014. E é curioso, porque a gente nem imaginava, né, que o Brasil ia entrar nesse contexto político que a gente está hoje, de uma extrema-direita, né? Até eu brinco com a galera, falando saudades daquela época, né? Embora a gente continue pautando que é isso, né? Muita gente, pelo fato de a gente estar num governo de extrema-direita, idealiza muito aquele período, né? E não esquece, né, de toda a violência que os governos, inclusive do PT, promoveram contra a periferia, né, e também no cinema, né, como a gente também começou a fazer cinema aqui em Guarulhos, né, a prefeitura do PT não tinha recurso nenhum, né, e em âmbito federal também, né, sempre foi muito fechado. E esse filme foi curioso porque a gente começou a gravar, a gente não sabia mexer na câmera, né? A gente comprou uma câmera fotográfica, né? Uma T3i, essa câmera nós estamos com ela até hoje. É uma câmera guerreira, né? E a gente foi fazer a primeira entrevista, a gente não sabia nem ligar a câmera direito, aí se atrapalhamos todo. Aí começamos a gravar a entrevista, o cartão de memória acabou, aí a gente viu que tinha que ter uns cartões de memória para armazenar. A bateria acabou, a gente, foi tudo descobrindo ali na prática, né, e também a gente falava, mas o que a gente vai fazer, né, porque não tinha uma equipe definida, né, a equipe foi se formando durante o filme, né, então a gente viu, o cara que faz a entrevista vai ser o diretor, o cara que vai escolher como vai ser filmado é o diretor de fotografia, o cara que marca as entrevistas é o produtor, né, e aí a gente foi nessa coisa, assim, de na prática e aprendendo quais são as funções, né. Então acaba sendo um filme que também teve algumas limitações pelo fato de quem for assistir vai ver, né, tem o áudio, assim, tá bem complicado, né, várias partes que o ruído cobre a fala, tem entrevistas que a gente começou a gravar de dia e aí anoiteceu, a luz caiu, assim, absurdamente, né, então dá uma discrepância do caramba, assim, e o processo de montagem também a gente fez no papel, assistindo o filme e anotando os minutos, né, que a gente iria selecionar, né, dos vídeos, né, as partes, né. E acabou que também foi um filme muito grande, né, porque eu acho que a gente não tinha muito conhecimento da linguagem, da edição, então a gente queria ouvir muito as pessoas falarem, né, então tinha fala de 3 minutos, assim,
de um entrevistado para o outro, coisa que hoje em dia a gente não faz, porque a gente tem uma dinâmica maior de edição, né? Então, um filme tem 1h15, né, de tempo, né? Então, foi um filme que foi um grande aprendizado, assim. E aí depois teve esse curso, né, o famoso curso de cinema que teve em Guarulhos, 2014, né, da prefeitura. Foi uma oficina, não digo nem que foi um curso, né, que foi bem interessante esse curso, porque a partir daí a gente começou a conhecer outras pessoas, né, o coletivo se ampliou, que aí a gente conheceu a Janaína, o Diego, né, uma boa galera, e também começamos a conhecer a galera que queria produzir ali, né, o que já estava produzindo aqui em Guarulhos, né, que a gente conheceu o pessoal, vocês, né, que foram o pessoal do Polissemia, do Cineclube. Ô, Daniel, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, é só para anunciar algumas pessoas aqui, que já estamos com 27 pessoas, já estamos com 26, né? É só para anunciar algumas pessoas aqui, que para avisá-los que quem quiser fazer questionamento, quiser fazer pergunta, ou alguma reflexão, pode usar o chat, tá? É só para... Então aqui está participando o Vinícius Feltrin, o Rodrigo Pinhatari, já é amigo, né? Teve recentemente na live com o Kuma, o Li, né? Ali, amigo também, Areico, está aqui, está o Pedro Alberto, tá o Mário, eu tô achando que deve ser o Mário Cabral, né? Como tá só escrito Mário aqui, tô achando que é o Mário Cabral. Janaína também faz parte da Bora Aberto, cineasta, logo vamos chamá-la também. Tá aqui o Med, tá a Ingrid, acabou de entrar o Renato Queiroz, né? Tá o Franklin tá aqui também, eu falei da Ingrid, tá a Fernanda, cadê? Deixa eu só anunciar. O Fábio Rodrigues, camarada, amigo. Fabi tá aqui também. Então, eu tenho um pessoal lá do curso que foi o recente curso das Pimentas. Tá o Ederson Tetsu, também conhecido como meu irmão. Diego tá aqui também. Tá o desconhecido da Silva, que não sei quem que é também, mas tá aqui. É o Eliseu. Eliseu? É o Eliseu? O Eliseu é desconhecido? Então, o desconhecido é o Eliseu. Onde a gente vê o desconhecido, a gente sabe que é o Eliseu. Tá o Cristiano, tá a Cíntia também, Cíntia Murata, tá a Carla, que já esteve na outra vez também, muito legal você estar aqui. A Ângela agora é membro, voltou à família Cineclube Itinerante. É isso aí, o Renato também acabou de entrar, o Renato também é do Cineclube Itinerante, estamos com 28 pessoas agora. Só para isso, é que tem muitas pessoas aqui, Daniel, que participaram desse curso, né? Então, desculpa ter te interrompido, é que a pessoa pode usar o chat também, então é só para... Quando você falou, eu lembrei dessas pessoas também, tá? Pode continuar, Daniel, desculpa aí. Então, esse curso de cinema, que inclusive era um projeto que ia virar uma escola de cinema em Guarulhos, e, enfim, tinha várias contradições que acabou não virando. Isso foi muito triste, eu acho, né? Mas foi muito interessante de reunir a galera. Foi quando a galera começou a se conhecer em Guarulhos, ver outras pessoas que faziam cinema, né? A gente também não tinha muito esse conhecimento, né? De ver pessoas que faziam cinema em Guarulhos, ou filmes que retratavam a realidade da cidade, né? Então eu considero esse curso que foi bem interessante, né? Foi um curso dado por uma escola lá de São Paulo e tal. Eles tinham um olhar bem hollywoodiano, assim, mas eu acho que era bem interessante na questão de produção, assim, como eles davam algumas dicas importantes, né, sobre como produzir um filme sem dinheiro, né? E foi aí que a gente começou a parte para ficção, né? Porque a gente até então era essa coisa do documentário, para fazer ficção, no Democracia a gente chegou a fazer algumas cenas de ficção e tal, mas foi muito difícil, assim, foi bem... a gente, por exemplo, a gente descobriu nesse curso que, geralmente, no cinema, você filma com uma câmera só, né? E isso foi uma descoberta nossa, mano, é sério isso? Porque a gente gravou uma cena de ficção que a gente pensava os planos e aí ia mudando conforme já montava antes, né? Então, o ator fazia uma fala, a gente interrompia, falava para ele parar, mudava a câmera de lugar e ele fazia outra fala. Então a gente picotava a cena inteira, assim, né? Os atores não interpretavam a cena inteira. E aí depois, até nesse curso, a gente descobriu, dava para fazer uma coisa assim,
você coloca a câmera, grava a cena inteira, depois coloca um outro plano, grava a cena inteira, e depois na montagem que você vai construir, né, a diversidade de planos e tal. E a questão de locação, né, que eu lembro que os caras falavam, faz um filme pensando assim no lugar que você tá, né? Então, tipo, que nem o Contravenção, por exemplo, que foi o primeiro curta de ficção mesmo que a gente fez, eu gravei aqui na cozinha de casa, né? E na rua de casa. Que aí os caras falavam, pô, você tá pensando num filme independente? Pensa num lugar próximo, assim, que você possa gravar, já pensa na locação, no roteiro, né? Então isso foi muito louco, que aí a gente foi, gravou aqui em casa, gravou aqui nas ruas do bairro, né? Isso foi em 2015, né, Daniel? 2015. Ah, tá. E fizemos uns takes no Bosque Maia também, né? E aí foi, no mesmo período a gente fez o Entre Máscaras também, né? Que já foi um filme também mais desenvolvido no sentido de figurino, né? Até porque a gente estava também falando da Elite, né? A gente tinha muito essa coisa, assim, de fazer o cinema de quebrada, então, assim, vamos falar da quebrada, vamos falar de personagens da quebrada, mas a gente também viu que era uma limitação a gente ficar se impondo, né, uma estética de falar só sobre esse universo, né, então a gente queria, por exemplo, denunciar o contexto que a elite estava no Brasil na época, né, que tá, inclusive essa ascensão dessa extrema-direita e tal, e a gente fez o Entre Máscaras nesse sentido. E foi um filme interessante também, porque a gente falou assim, quando a gente fez o Contravenção, a gente teve muito problema com áudio, e porque às vezes os atores se movimentavam um pouco e tal, os lugares que a gente gravou também eram bem difíceis, né? E aí a gente falou, vamos fazer um filme que os atores ficam sentados num lugar só, para a gente ter uma captação de áudio, assim, bem interessante, né? E também a fotografia, não desfocar muito a imagem e tal. Então é um filme que quase o filme inteiro são os atores ali sentados, né? Ali no lugar. Eu acho até um filme um pouco parado também, porque eu acho que a gente não tinha muito essa coisa da edição, né, e também a dinâmica de roteiro, de narrativa, né, diálogos muito longos e tal, que eu acho que a gente foi desenvolvendo no processo. E durante esse período, a gente continuou fazendo documentário, eu acho que numa proporção bem maior, né, os documentários que a gente fez tinha muito esse recorte da cultura popular, então a gente também, acho que teve um período de um certo rompimento com a academia, né, a gente estava naquela discussão muito teórica e tal, e academia não existe cultura popular, né, quase, né, a pesquisa sobre a cultura que se produz na periferia, embora tenha um discurso todo voltado para a questão social, você não se debate muito a cultura popular como resistência e tal, né, e aí a gente viu, foi uma coisa que também todos nós, moradores dos bairros de Guarulhos, já tinham uma certa formação cultural e já conhecia muita gente nos bairros que a gente morava, que eram pessoas que produziam cultura. Então, foi sair na rua e ligar a câmera, né? Que aí começaram a surgir os filmes sobre viola caipira, sobre roda de choro, sobre poesia, né? A gente começou a colocar essas pessoas anônimas, né? Que não aparecem muito, né? Então, pessoas que geralmente não falam, né? Na grande mídia. Eu acho que aí também tem uma relação com esse nome, Bueiro Aberto, né? De falar desse mundo do anonimato, de fazer uma coisa do submundo, e esses personagens, assim, entraram nos documentários de uma maneira muito forte, né? Então a gente começou a produzir... Oi? Não, desculpa. Termina que eu queria me dar uma pergunta para você, justamente nesse tema. Sim. Claro. Então, não, você falou assim no começo, desculpa te cortar, que eu queria aproveitar que estava justamente nessa questão, né? Você falou de um cinema assim linkado com a questão de transformação, e aí você falando dessa questão popular do bairro, me lembrou muito o rolê no Itapuã, né? Que inclusive há pessoas assim que são seus amigos de infância, inclusive, né? E diversos artistas ali do seu bairro, da sua região. E aí eu queria te perguntar como que... por mais que tenha mudado, igual você falou, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção no trabalho da Bueiro, em todo ele, é a busca assim, pelo popular, né? De diversas formas. Como que isso foi mudando ao longo do trabalho? Porque, por exemplo, pegando assim,
Contravenção e o Rolê no Itapuã, parece que tem uma mudança grande, assim, não só porque na forma de fazer o filme, mas na própria concepção que vocês têm sobre o popular. É isso mesmo? Foi mudando? Como que foi? Então, eu acho que sim até, mas é porque também cada filme é uma proposta, né? Você pegar o Contravenção, por exemplo, a gente estava trabalhando com o Luiz Buñuel, né? O cinema surrealista. Então, a ideia... E também a gente lendo muito Freud e tal, né? Então, a gente queria trabalhar essa ideia da psicologia do capitalismo, né? Do sujeito na doença patológica, que eu acho que é um tema que se trabalha muito, assim, nos nossos filmes. Mas, de uma forma geral, também eu vejo que a nossa ficção ela tem esse olhar um pouco para a psicologia. Assim, eu acho que tem uma diferença dos documentários que a gente faz para as ficções. Assim, né? Nas ficções, a gente adentra muito esse mundo subjetivo, das emoções e tal. E a gente vê, por exemplo, na série Olhar Clandestino, você tem essa mesma questão da solidão, né? O próprio Doc Ponto Solidão, né? Que vai falar também sobre a solidão urbana. Os documentários, a gente já tinha esse olhar para a cultura popular, assim, né? E eu acho que esse olhar, de uma forma geral, ele não mudou tanto, assim, né? O Rolê no Itapuã foi um filme que a gente, eu convivi com aquelas pessoas, né? Foram meus professores e tal, de colar na praça lá, a galera discutia muito literatura, cinema, tudo, né? O pessoal muito inteligente, o pessoal me formou muito. Então, eu até falei que era uma gratidão aquele filme, né, para falar dessa galera, assim, que continua até hoje produzindo e tal, e eu queria divulgar também esse pessoal. Agora, eu acho interessante como a gente trabalhando na cultura popular agora no Para Miguel com Amor, né, que é o nosso primeiro longa-metragem. Agora, de fato, acho que nossa ficção está adentrando mais essa questão da cultura popular, né, e o Para Miguel, ele fala sobre a migração nordestina, né, e sobre a contação de histórias, né. Então, a gente que cresceu nos bairros de Guarulhos, são bairros de imigrantes, né, são pessoas... Daniel, deixa eu só interromper, eu acho que essa questão é legal, porque a Ângela queria perguntar exatamente sobre esse filme, então já está contemplando ela. Pode continuar. Sim. Então, essa questão, a gente está nesses bairros, assim, então, é uma pesquisa que eu venho fazendo nos filmes, né, sobre os bairros de Guarulhos, né, sobre o processo de migração, a formação étnica e cultural desses bairros, né, e muito marcada por nordestinos, né, por pessoas que vieram de fora. Essas pessoas que a gente cresceu com elas, né, ouvindo, elas são contadores de histórias, né, que a gente fala, contadores de causos. E isso eu acho que é o que inspira, assim, a criação dos meus roteiros foi muito baseada nisso. A galera contando o processo de migração, como é que foi chegar aqui, né, enfrentar essa cidade, aquela coisa da cidade dormitório, aquela coisa de São Paulo estar saturado, a galera vir muito para cá, né. Então eu ouvi muitos causos dessa galera, né, esses causos que eu brinco que o roteiro de cinema que a gente vai, tem vários manuais de roteiro de cinema que ensinam como você conta uma história, e nesses manuais você tem lá estruturas, né, que são pontos de virada da história, ou grandes acontecimentos que vão fazer com que o personagem entre num conflito, que ele tem que entrar na jornada do herói para vencer esse conflito ou não e tal. E essa estrutura que os manuais falam, que ninguém precisa de seguir, né, que eu não sigo totalmente, mas acho importante, ela vem lá desde o Aristóteles, né, na Poética, e o Aristóteles ele fez uma leitura da tragédia grega. E eu vejo essa estrutura na cultura popular como um todo, né, desde a tragédia lá na Grécia, que tinha o seu lado popular, até os causos que são contados no dia a dia, né. Então, quando a pessoa conta uma história para você, da vida dela, e principalmente o pessoal mais velho, que veio na migração aqui nos anos 70, 80, o pessoal conta com pontos de virada, e aí aconteceu isso, é uma história interessante de se ouvir, né, e isso me inspirou muito. Eu acho que agora, nesse longa-metragem, esse primeiro filme de longa de ficção, né, que a gente produziu, a cultura popular agora aparece de maneira, assim, muito forte, e sobre a ótica de um nordestino, né, esse nordestino que viveu o final da ditadura militar, que a gente vai abordar no filme, né, a instauração da Constituinte, né, de 88,
e o processo que o filme vai até 2013, né, que é o marco das manifestações. Então, esse olhar do popular para a história de Guarulhos, para a história do Brasil, e, claro, para a vida pessoal, né, porque é um filme que vai ter uma narrativa sobre uma vida individual, né, mas que está dentro desse contexto político, histórico, de diversas transformações que passaram, e bebendo totalmente na cultura popular, né, a nossa raiz aí, ela é 100% popular nesse filme, né. Muito bem. Ô, Daniel, deixa eu só anunciar mais outras pessoas aqui, que, meu, a audiência está grande aqui, já passaram muitas pessoas aqui. Depois eu quero a palavra também. Tá bom, tá bom. Eu tenho um monte de gente aqui no nosso chat, hein? Tá bombando, eu preciso passar as mensagens aí. Então, eu vou falar que entrou aqui, estou vendo que entrou o Daniel Fagundes, que não tinha anunciado. O que mais? Entrou... O Daniel Fagundes foi o que eu comentei aí, um salve pro Dani aí, que foi... Ah, legal, legal. Que produziu Violência, que é o filme que está no YouTube aí pra galera ver, que foi nossa inspiração aí, que fala desses movimentos. Muito legal. É que tem um monte de Daniel, acho que o Daniel estão se seguindo aqui, Daniel Segala também, um amigo também, então... O Diego, eu não sei se anunciei, mas tá aqui também, grande camarada. Eu ia passar então para a Lu, ter as perguntas do chat, e a Pamela do Cineclube Itinerante também tem uma pergunta. Então, eu vou passar para a Pamela primeiro, e depois para... Não, peraí, não, Edson, eu estou com a palavra primeiro. Passa lá. É o seguinte, é que o pessoal já está mandando as perguntas, aí já tem um tempinho, né? Então, acho que já estão querendo saber. Só lembrando, hein, tá legal, estamos com 30 pessoas, então vamos lá, ó. O Rodrigo Pignatari, ele falou o seguinte, ó, parabéns para vocês, Incinerante e Bueiro Aberto, vocês são o futuro. O Renato Queiroz falou, é nóis, povo, isso aí. Ó, o Franklin Jones, ele está falando o seguinte, ó, a importância de escolas, mostras, espaços de troca, faz movimentar e promover encontros. A exemplo da Escola Viva e das mostras, que dentro de suas contradições ainda puderem movimentar a cena artística. Temos que brigar sempre por formação na cidade. Legal. Aí, ó, o Pedro Alberto Ribeiro está fazendo a seguinte pergunta. Quais são coletivos, pessoas de destaque no audiovisual brasileiro hoje que são referências para o Bueiro Aberto e outros coletivos de Guarulhos? Existem outros coletivos que trabalham com a formação no audiovisual e que seria interessante trazer aqui para a cidade para ministrar oficinas e cursos? Beleza, Daniel? Tem mais uma pergunta aqui também do Daniel Fagundes. Ele está fazendo a seguinte pergunta, ó, o que para vocês é ser periférico? Porque acredito que esse entendimento atravessa toda a produção dos coletivos. Como faremos para ter liberdade temática sem perder a identidade? Eu acho que seria legal, talvez, passar essa rodada para o Daniel comentar, e aí depois o Edson pode depois dar a palavra para a Pamela fazer a seguinte pergunta. E, pessoal, ó, quem quiser, vai mandando a pergunta no chat, que aí depois eu faço uma nova rodada e a gente vai passando a pergunta para o Daniel. Beleza? Com você, Daniel. Essa questão que o Frank colocou, acho bem interessante, né, que nem eu falei do curso que teve de cinema, a Escola Viva, né, que infelizmente acabou, é um lugar, assim, que a gente tinha uma relação muito próxima, não institucional, mas a gente ia muito ver peças ali na Escola Viva e conhecia a galera do teatro, e isso fez com que a gente chamasse a galera para atuar nos filmes, né. Então, muitos dos nossos atores se formaram na Escola Viva, né? Então, isso é uma coisa, assim, extremamente importante e interessante de ter esses espaços como o Cineclube faz, né? E ter essas escolas e tal de formação. Não queria falar, mas já vou adiantar que a Bueiro Aberto, depois a gente vai entrar em contato com os coletivos, mas a gente está idealizando uma escola de cinema em Guarulhos, né? Estamos pensando nesse projeto de algum tempo e estamos agora articulando as questões práticas, né, para a gente iniciar uma escola mesmo, né, não apenas uma oficina, mas uma escola com um curso que tem uma duração e tal, uma periodicidade. E o nosso objetivo com essa escola, inclusive, é fazer encontros,
chamar a galera de fora, né? E até a outra pergunta que fala sobre pessoas, né, que a gente se referencia, que a gente quer trazer para essa escola, para fazer discussões, né, para fazer oficinas e tal. E a gente tem essa limitação aqui na cidade e tal, né, não só na cidade, mas no Brasil, né, de recursos, né, então a gente está pensando detalhadamente isso para também ter alguma forma de financiamento, né, para poder também não fazer totalmente na raça, né. E aí a gente tem alguns grupos aí, né, no Brasil. Eu gosto muito, por exemplo, de um grupo que é o Éguas Coletivo Audiovisual, que é do Maranhão. Se o pessoal quiser ver, tem um filme dele que chama O Sol Realismo Maranhense, que eu acho que é de 2013, se eu não me engano, que é um filmaço, assim, que a gente viu muito também. O NCA, né, que eu mencionei aqui, a gente tem o Lincoln Pericles, que é lá do Capão Redondo também, que a gente entrevistou ele no Zine Gueto Metragem, trouxe ele para Guarulhos também. O próprio Daniel Fagundes, né, que perguntou a ele, também a gente trouxe ele para Guarulhos em 2014 também, né, assistiu muitos filmes deles. O pessoal do Cine Becos, né. Então tem uma galera aí no Brasil, né, que está produzindo a 1000 por hora, assim, né, de coletivos, né. Eu não vou citar todos aqui, que senão eu vou... Com certeza já deixei vários de lado aqui, né? Mas essas são algumas das nossas referências. Assim, o próprio Carlos Pronzato, por exemplo, que é um cineasta documentarista, que a gente também entrevistou ele, e que traz todas essas referências, né? Essa questão do periférico, né, que o Dani colocou aí, é uma questão muito difícil, né? Quando a gente começou, tinha essa coisa assim de marcar, né, o cinema de quebrada e periférico e tudo, né? O próprio Dani, que a gente entrevistou ele no Zine, ele fala, né, que esse termo cinema de quebrada, ele foi desenvolvido pela Rose Satico, que é uma pesquisadora antropóloga da USP, né? Ela fez um filme também que chama Cinema de Quebrada, que também vocês podem procurar, tá na internet, que discute, né, essa questão do periférico, né, do que é fazer cinema na quebrada e tudo. A gente tinha esse recorte para muito definido, assim, né, a princípio, né, então, o periférico vai ser aquele que vai falar das contradições sociais, que está habitando as bordas da cidade, né, que está fora da grande mídia, né, que é subjugado não só economicamente, politicamente, mas culturalmente, né, e que tem uma temática também, né, uma temática de retratar a cultura popular e de retratar a denúncia, né, então tinha muita coisa do videoativismo, a denúncia do espaço que a gente estava, né. Aí depois a gente começou a entrar em contradições com isso, porque, por exemplo, a gente queria fazer filmes que não tivesse uma denúncia direta, ou que falasse de outros temas, né. Então a gente começou a pensar, pô, mas a gente tem que se limitar, né, colocar um rótulo ali, e aí começar a produzir filmes a partir de uma temática só porque a gente é periférico também, né, a gente já tem um carimbo ali, né, tem que ser filmes assim, né, a gente sabe que o estereótipo da periferia tem muito a ver com a violência, então os filmes têm que ser violentos, então tem que falar sobre a violência, sobre o crime. A gente, por exemplo, vai fazer um filme sobre Luiz Buñuel, o surrealismo, não é periférico e tal, né. Então a gente começou a abrir um pouco esse leque, né, do que seria o periférico, o cinema de quebrada, né, o que seria produzir na periferia, não apenas estar se limitando a uma estética e uma temática, né, e eu acho que aí a gente teve essa ideia no Zine, né, a gente discutiu isso, que era fazer um cinema mais livre, né, o periférico justamente por não estar nessa grande indústria, por fazer uma contraposição a um mainstream aí que enquadra, né, um tipo de cinema, a gente tinha uma liberdade justamente para produzir uma diversidade estética, né, então poder fazer filmes experimentais, cults, ficcionais, sei lá, animação, né, e a gente viu também que era muito difícil você delimitar totalmente, né, o periférico, né, porque aí o cara mora lá no centro da cidade, aí não é periférico, quem não é, né, e tem muito essa ideia da periferia como corpo também, eu acho que está muito além dessa questão, mas eu acho que o cinema de quebrada e a questão da periferia, ele está relacionado a um contexto social do submundo, isso está totalmente a ver com a Bueiro, assim, né,
de falar do que não está sendo dito, né? Os nossos filmes falam de personagens que não estão na mídia, não estão sendo ouvidos nem na academia. A gente sempre fala entre nossos amigos que a Bueiro Aberto, o nome é acertadíssimo, assim, vocês conseguiram acertar no nome de uma forma assim que combina com vocês. Bom, ia passar para a Pamela, que a Pamela já estava inscrita ali, a Pamela do Cineclube Itinerante, para fazer a pergunta. Pam, pode abrir o microfone. Oi, gente, boa noite. Dani, nossa, acho que é sempre muito incrível falar de cinema e pensar como que vocês, como olhar para a história, para a trajetória que a Bueiro tem, é sempre muito legal. E tem um monte de coisa que eu queria falar, um monte de coisa que eu anotei aqui, eu vou tentar traçar uma linha que não seja prolixa, para a gente falar um pouco sobre política pública e transformação social, que uma das primeiras coisas que você falou hoje foi sobre transformação social, e eu acho que isso é um assunto extremamente importante para a gente a gente falar enquanto artista e enquanto cidadão, assim, né? Se o cidadão não pensa em transformar a sua realidade para um contexto mais igualitário, qual o sentido de estar em sociedade, né? Então, começando a partir daí, eu queria retomar lá do encontro dos artistas, em 2011, 2012, mais ou menos, e falar um pouco sobre as políticas públicas. Acredito que a Unifesp, a Escola Viva, essa oficina de cinema e outras ações de política pública, elas levam tempo para amadurecer, levam tempo para mostrar um resultado, né? Então, a cena cultural de Guarulhos, ela é o que é por ação de políticas públicas, por uma intencionalidade. Talvez toda ação social, toda ação cultural, a gente não consegue dizer necessariamente onde ela vai dar, mas a gente entende que ela é uma semente que vai propiciar alguma coisa, né? Então, acho que se a gente pensa nesse tripé, formação, fomento e difusão, a primeira parte está muito bem, né? Então, a gente teve formação, mesmo sendo por um semestre, por um ano, na escola. E aí a gente chega no fomento, né? A Bueiro sempre encontrou formas de produzir, vocês participaram do VAR, participaram de outros editais de políticas públicas, e quando não, foi vaquinha ou na raça mesmo, né? Então, esse fomento em geral, e a difusão ficam muito aquém quando a gente fala do Estado. Então, isso posto, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a intencionalidade do trabalho de vocês. Se a gente pensa que política pública constrói cena cultural, vocês acreditam que o trabalho de vocês tem uma intencionalidade, uma transformação social, ou a criação ela acaba acontecendo porque a gente é a expressão de quem somos, de quem agimos politicamente? Então, essa questão da política pública, né, assim, a gente teve alguns projetos que teve no PROAC, né, foram 2 projetos, mas a gente nunca produziu um filme financiado, né, por política pública ou por qualquer outro tipo de financiamento, né, e a gente não se orgulha disso, né, porque é um perrengue do caramba, né, da gente estar ali fazendo, né, e eu acho que é muito importante a gente discutir isso, né? Em São Paulo, a galera fez uma discussão interessante, né, de pautar, e ainda está fazendo, porque os editais que tem em São Paulo, do VAI, da própria SPCine, não contemplam ainda esse cinema de quebrada, são editais muito burocráticos, que não tem um olhar para essa galera que não tem uma condição, às vezes, de fazer... de ter uma empresa, por exemplo, os caras exigem que você seja uma empresa com CNPJ e tudo, e a gente não consegue, né? O próprio formato do vídeo, tem várias coisas, né? Mas eu acho que é uma coisa que em Guarulhos é bem difícil, né? Eu acho que até cansa, né? A gente está nessa discussão já há um bom tempo, né? E Guarulhos parece que não anda, né? Mas eu acho que, pô, com essa coisa da galera tá produzindo e tá fazendo, isso é um incentivo maior e uma força maior para pautar essas políticas públicas. Então, eu acho que é essencial, assim, que a gente se articule cada vez mais. A gente tinha um negócio, assim, também de começar a produzir filmes, né, porque a gente falava, pô, vamos pautar políticas públicas, mas a gente não tinha nem filme ainda, né. Então, eu falei, vamos começar a fazer filmes, vamos construir, vamos descobrir o que é o cinema e tal, aperfeiçoar a linguagem, aí a gente vai ter não sei se uma autoridade maior, né, mas uma condição para tentar entrar nessa discussão, né. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que é um pouco deficitária ainda, né, falta
para a gente, até porque a gente está num ritmo sempre de produzir muito filme, né? Então, às vezes, falta tempo, né? O desgaste político também, que é bem difícil, né? Então, falta para a gente, eu acho que, entrar mais nessa discussão, e no cinema guarulhense como um todo, né? Essa questão política, ela está permeada no apoio aberto, né? No começo, a gente queria fazer, na pesquisa que eu estou fazendo agora, sobre Eisenstein e Abueiro, né? Como que a gente recebeu o Eisenstein. Então, no começo, a gente falava assim, a gente tem que fazer, justamente, os filmes de denunciar as contradições sociais, né? Então, a nossa arte era diretamente política. Eu diria panfletária, né, os nossos filmes. Mas, de um tempo para cá, a gente começou a pensar essa questão da política de outras maneiras, né? Então, por exemplo, você faz um documentário que está falando sobre uma tiazinha lá do bom sucesso, lá da periferia, que faz poesia a vida inteira, né? E ninguém nunca viu os poemas dela. Se você está fazendo um documentário, colocando ela em discussão, isso é político, né? Pra caramba. Se você está fazendo um filme que nem o Para Miguel com Amor, que um nordestino pobre está contando a história da vida dele, fazendo relação com a história política do Brasil, isso é muito político, né? É a questão da voz, né? De quem está falando, de outras vozes estarem falando, né? E não apenas de uma denúncia. Claro que tem cinema que vai ser uma denúncia mais direta, e isso é bom também, mas no nosso caso, eu acho que a gente entrou num caminho de fazer uma denúncia social mais indireta, né? De colocar essa transformação política num campo de protagonismo, né, de outras pessoas que não tiveram voz historicamente no cinema, que é o nosso caso, de ser pobre, periférico e tudo isso, mas dos personagens que a gente está falando, né, personagens que não são interessantes para o grande cinema, né, para as grandes produções, ou quando são, geralmente não tem... são tratados de forma muito estereotipadas e tal, né? Talvez o fato até da gente conhecer as pessoas que a gente entrevista, geralmente a gente faz filmes com amigos nossos, né? Então a gente tem uma familiaridade também que é bem interessante, assim, para colocar essas outras vozes, assim, né? E nas nossas ficções também, né? São personagens que estão no submundo, né? Personagens que não... A gente até brinca, por exemplo, Hollywood, você tem a grande história, né? Então são sempre personagens ali que o cara venceu na vida, economicamente ou politicamente, fez uma grande coisa para a humanidade. E a gente tenta ir para o lado das pequenas histórias, né? É a micro-história. São pessoas simples que, a princípio, a vida dela não se mostra muito interessante para ser filmado. Quando você vai lá, coloca a câmera, ela começa a falar, você vai ver uma história ferrada, assim, muito da hora, muito interessante, com várias contradições, com várias discussões, e que é a história de todo mundo, né? Todo mundo que está aí nas quebradas tem uma história de vida para contar, e essas histórias não aparecem. Então, eu acho que a nossa questão política é muito forte isso, essa voz, né, que está aparecendo, essa galera que não tinha voz, assim, que não que a gente está dando voz para essa galera, né, mas que é interessante a gente estar filmando e falando desse universo do submundo, né? Vocês fazem isso muito bem, o Daniel. A gente sempre comenta isso dentro do Cineclube. Bom, o Nelson queria fazer uma pergunta. Só lembrando que já são quase 20 horas, né? E a gente vai prolongar um pouquinho, porque hoje tem bastante gente. Se vocês, não sei se vocês abriram nessa coisa de colocar um mosaico aqui, é muito legal que a gente está vendo um monte de amigos aqui. A gente faz tempo que a gente não vê, tá muito bacana. Nelson, você pode abrir seu microfone? Boa noite. Queria perguntar mais sobre o Abueiro Aberto, como você enxerga as transformações que teve no coletivo, né? Isso eu digo acompanhando desde que a gente se conheceu no curso de cinema, né, em 2014, né? E como as coisas... E desde também a caminhada no Cineclube, né? Como as coisas são muito orgânicas, e aí vocês, no começo, fazem alguns filmes, e depois a produção aumenta, e a gente começa a falar, nossa, tá brotando filme de tudo que é canto, assim, e ao mesmo tempo vocês vão testando outras coisas, vocês vão partir pro fanzine, depois vocês vão partir pra série, websérie, e aí agora vocês começaram também a investir em comédia, né? E aí como você também pensa essa dramaturgia, né, da Abueiro Aberto, né? Você comentou, né? Como a linguagem e o gênero dos filmes vão mudando, até mesmo as histórias retratadas, e também como essa organização, como você pensa essa organização do coletivo, né?
Que hoje em dia, às vezes, parece mais uma associação, né? Que pessoas vão brotando e vão se unindo, assim, vão colaborando, assim, e parece uma coisa muito orgânica e viva, que sempre parece estar expandindo agora. Principalmente agora você está comentando de um projeto de uma escola de cinema, né? Uma coisa parecida que a gente tá passando pelo Quinoférico, né? Então, como você pensa essas transformações, como é a relação, assim, dentro da Bura Aberto, de colaborações, de decisões, assim, essa coisa também que você dirige, depois você também fotografa, você edita, você atua e tal, como você pensa essa organização de trabalho, assim, de transformação, nessa articulação política de vocês, articulação também de produção? Eu acho que teve uma evolução muito grande da linguagem, né? Eu acho que é o primeiro ponto, assim, porque a gente, quando começou a fazer filme, começamos a estudar filmes, né? E esse processo foi paralelo, tanto que aí desenvolveu o cinemetragem, né? Eu agora estou fazendo mestrado, o Diego também está nessa proposta de fazer agora com o projeto. Então, começamos a estudar a história do cinema e aí desenvolver melhor a linguagem, né? O enquadramento, a luz, né? Eu vejo que quando a gente vai para um set de gravação, a gente está pensando bem detalhadamente, assim, como enquadrar, por que daquele enquadramento, né? Às vezes ligava a câmera, tá bonito e pronto. Não, vamos enquadrar, por exemplo, o rolê no Itapuã, a gente queria colocar o plano fechado, assim, muito forte, né? Colocar o discurso da galera, e a gente via que o plano fechado dizia muito, assim, era uma coisa que parecia tocar mais as pessoas, né? E a questão da montagem, né, da edição, que nem eu falei, os primeiros filmes eram longos, né? Então a gente começou a trabalhar muito mais o corte, né? Como que a imagem vai dizer alguma coisa, né? Não precisa a pessoa ficar falando muito tempo, a gente colocar imagens também que vão dizer o que tá acontecendo. E aí esse processo é uma escola, a gente brinca, né? Que é uma escola de cinema contínua, né? No processo que a gente está fazendo, a gente está aprendendo, né? Então a gente está se formando fazendo filmes. E aí a gente, nesse processo, vem muito a experimentação. Então, passamos a trabalhar a ficção, o suspense, passamos a trabalhar o terror, aí depois falamos, vamos trabalhar a comédia, né? Vamos experimentar tudo, né? Todas as... o que tiver ao nosso alcance, né? De linguagem, de gêneros, né? Tem um roteiro que eu estou fazendo de um western. Então, coisas que a gente não explorou ainda, a gente está sempre explorando. E aí, quando a gente explora, a gente descobre novas coisas, né? A mesma coisa, a comédia, por exemplo, a gente não fazia ideia. Aí começamos a fazer, já desenvolvemos agora uma proposta de comédia, né? Aprendemos a fazer, né? E aí esse processo do técnico também, eu sinto o nosso som, a nossa captação de som tem sido melhorada cada vez mais, a nossa edição de som, né? Então a gente gravando os filmes em vários canais, fazendo uma edição, uma sonoplastia, né? A própria série agora que saiu, O Sentido da Morte, quase que 80% dela, o som foi construído na pós-produção, né? A gente construiu passos, respiração, som ambiente, né? E a mixagem, né, de todos esses sons para dar um sentido, né? Então eu sinto que é um aperfeiçoamento muito grande, assim, né? E sempre nesse processo de aprendizado. A gente até brincava que no começo que a Boeira Aberta não era um coletivo, era uma articulação, né? Porque a gente sempre teve ali muita gente envolvida, assim. Tipo, mais de 20 pessoas ali, sempre articuladas. Tem vezes que pessoas que não são do coletivo fazem filmes, outras entram. Hoje a gente tem uma formação mais sólida, né, do coletivo e tal, de ter ali 8 pessoas, mais ou menos, ali que estão produzindo mesmo e tal. Mas eu acho que também tem uma liberdade muito grande na Boeira, porque, assim, lá a gente não tem essa coisa, assim, de precisar de todo mundo para fazer um filme, sabe? Tipo, se alguém tem uma ideia de um filme e quer fazer, aí o outro não vai poder estar, não tem problema, tipo, vai e faz. Então tem vários filmes que a galera não está, assim, tipo, um está num filme, mas não está no outro. Então eu acho que essa liberdade não é uma coisa burocrática, né, que tem que fazer uma assembleia lá para decidir quais filmes serão feitos, né, mas sim a galera que fala, pô, estou com a ideia de fazer um filme, quem pode estar participando vai participar, quem não pode de boa, e aí o filme é feito. E aí quem faz o filme, as pessoas que estão no filme, tem toda a liberdade artística, estética, não ficar preso. A gente tem um direcionamento, mas eu acho que é espontâneo, assim. Não precisa de ficar preso a uma cartilha que tem que seguir para ser filme da Boeira. Não, é fazer, né? Fazer os filmes, né? Então eu acho que isso é que é a grande força que faz com que a gente produza muitos filmes, né? Tem uma ideia na cabeça, às vezes uma ou duas pessoas tá ali e fala, não, vamos fazer um filme amanhã, pega e faz, assim.
não precisa de todo um processo burocrático, né? A gente tem a dificuldade, que eu acho que é muito difícil, eu acho que é a questão do financiamento. A gente conseguiu desenvolver técnicas muito boas, assim, de fazer filmes sem grana, né? Então, a gente hoje mete as caras, inclusive sempre pensando no roteiro, né? No roteiro a gente já elabora tudo. Eu penso num personagem, a gente já está pensando em quem a gente vai chamar para atuar, aí vai pensar na locação, aonde que vai ser filmado, já está tudo sendo pensado, inclusive o áudio, se é um lugar que tem uma captação de áudio que dá para fazer legal, se a luz do lugar é legal. Já no roteiro a gente articula a produção para facilitar, né? E na hora de produzir, também é uma coisa que vai, né? A gente também tem algumas técnicas nesse sentido, né? Acho que o processo da edição também que a gente desenvolve, a gente descobriu também que dá para fazer um monte de coisa na edição, que de repente tem um problema que a gente na gravação não teve, não conseguiu fazer, na edição a gente está conseguindo, de tratamento de cor, de imagem, mas o fato de não ter grana para fazer, todos nós trabalhamos, temos nossos empregos, então é muito difícil ter tempo, né, para a galera conseguir estar todo mundo assim nos filmes, né? Então acaba acontecendo de ter acúmulo de funções, né? Então, até nessa série agora que a gente fez, eu fui o roteirista, fui o diretor e fui o ator, né? E eu atuei muito porque era uma coisa que a gente queria fazer rápida e não tinha ninguém assim que a gente pudesse chamar de imediato, e aí falando, eu vou atuar. E aí no meio do processo, falou, aí precisa ter uma cena lá que o cara vai matar o outro e tal, precisa de um ator, quem que a gente vai chamar? Aí o Diego era o fotógrafo. O fotógrafo vai atuar, mano, chama o fotógrafo. Aí o Diego virou ator, entendeu? O Renato também, Renato, roteirista e diretor, vira ator também, né? Então, é uma coisa de louco isso, né? Eu acho, a gente acumular funções, né? Muito às vezes, né, do momento, né? Não tem, acumula, faz tudo, né? E eu acho que isso é da hora a gente conseguir fazer, mas é difícil, porque eu sinto que se a gente conseguisse articular melhor, isso eu falo em questão de financiamento, para a galera ter tempo, para a galera ter recursos para poder estar nos filmes, a gente tem uma equipe maior. Então, por exemplo, ter alguém que vai só operar o áudio, ou eu mesmo, quando eu estou atuando, para mim, a minha função de diretor, ela meio que some, né? Então é muito difícil para mim fazer essas duas coisas, assim, né, ao mesmo tempo. Não, mas, Daniel, você tá na companhia do Orson Welles, que fazia isso também, do Charles Chaplin, do Jacques Tati, então tá em boa companhia. Feito. Eu acho que o Daniel comentou uma característica importante, assim, que a gente produz, assim, é isso, a pessoa vai dar um oi para alguém, assim, e do nada a pessoa tá dirigindo a fotografia do filme, né? A pessoa vai fazer vai visitar, do nada a pessoa é produtora do filme, então, tipo, igual assim, tudo volátil. Essa série agora, né, a gente estava na edição, aí entrou a quarentena, então a gente precisava de criar umas vozes de mensagem, né, para construir e tal, né, na pós, né, então a gente não podia se encontrar, e aí o Renato pegou a família dele inteira lá, velho, a mãe dele virou uma voz, que é a voz da mina lá que o cara brigou, o irmão dele virou a voz do celular, e aí ele produziu, assim, a família inteira dele já entrou no filme, assim, aí tá, mano, não dá pra sair, não dá, mano, chama meu irmão aqui, ele vai fazer a voz, chama minha mãe, e aí foi todo mundo fazendo. Inclusive a casa do Renato é um lugar que a gente não pode mais filmar, porque todos os cômodos da casa dele a gente já usou em vários filmes, assim, tipo, já esgotou lá, não tem mais como filmar em nenhum canto lá, o banheiro, tudo. Recentemente teve uma oficina lá nos Pimentas também, lá do Quinoférico, o Nelson foi um dos coordenadores, que aí existe um plano original, mas no meio do processo todo mundo vira tudo ali, né? Muito, muito legal, e o resultado é sempre muito bom. Bom, gente, a gente já está... Eu vou passar para a Lu, porque ela tem umas mensagens aí. Eu gostei do Pig, né? Rodrigo Pignatari, que ele falou, pô, pela gente ficava umas 3 horas aqui. O problema é o seguinte, a gente não pode estender muito, porque a gente está gravando isso daqui, depois a gente vai ter que jogar essas imagens lá no Facebook, então vai ficar muito pesado, mas tá excelente para uma segunda-feira. Eu vou passar para a Lu, porque ela vai ler umas mensagens do chat aí, antes da gente encerrar. Isso aí, Edson. Vamos lá, olha, é legal, eu estou lendo, até porque como nós estamos gravando, né, então essas mensagens que foram escritas também para
para a gente deixar isso gravado. O Fabiano Segantini está falando assim, ó, salve do Billy, Daniel Neves, grande diretor, Bueiro Aberto é massa, amigo de infância, salve para os músicos independentes de Guarulhos. O Eduardo Silva está falando assim, salve, salve, meu grande amigo Daniel, um grande abraço, todos do Bueiro Aberto, cinema independente de Guarulhos, cada vez mais se fortalecendo. O Daniel Fagundes, é isso aí, mano, ótima fala. O Rodrigo Piniatari, essa live tem que rolar umas 3 horas. Oba, aí, ó. Quem sabe, hein? Na próxima a gente faz uma de 3 horas. E aí, ó, aí ele continua falando aqui, ó, essa questão de experimentar fazendo libera muito a criatividade. Vejo isso com vocês e com o Moisés. E aí a gente está aqui em outros comentários aqui da Ângela, com o Renato, o Alexandre, todo mundo interagindo aí no chat. Então, agora eu acho que a gente já vai para o encaminhamento final. Eu vou passar, então, a palavra, Edson, para você, enfim, fazer a... Não, eu já vou passar diretamente para o Daniel, né, fazer umas considerações finais, aí eu passo uns recados aqui. Tudo bem, Daniel? Valeu, viu, irmão? Nem vi o tempo passar aí, um salve para a galera que está aí, vários amigos, vários brothers, e é isso aí, mano, a gente está nesse ritmo aí de 50 produções aí, né, da Bueiro, mas são vários grupos aí que estão fazendo, né, que eu falei, no Brasil inteiro. Acho que tem que ter um olhar maior para essa galera que está produzindo. Eu até falei que o cinema independente é o futuro do cinema brasileiro, porque tem uma potência muito grande, uma liberdade criativa, e também ele fala de questões, né, que eu acho que não foram muito bem abordadas na história do nosso cinema, né? E esse cinema que a gente está fazendo, que vários grupos estão fazendo, que a gente não está sozinho nisso, ele traz novas reflexões, novas histórias, né? Histórias que até então não tinham sido contadas, novos jeitos de se contar a história, né? E uma questão estética, eu tenho visto surgirem filmes, assim, muito, muito fortes, assim, com inovações estéticas, né? Eu vejo essa potência, né, nesse cinema. A gente está agora, vamos lançar o nosso primeiro longa-metragem de ficção, é um trabalho absurdo, né? Foi 3 anos para produzir. Até esses dias eu dei uma brida lá, comecei a editar de novo, mas ele está prontinho lá, está com uma estética bem legal, e também esse filme é uma amostra, assim, de como é possível, né, como a gente tendo uma ideia, né, foi gravado em 6 diárias, praticamente o filme inteiro, né, então foi muito otimizado, foi gravado com 3 câmeras, a gente gravou com umas câmeras, uma T3i, né, e uma T2i, que são câmeras assim que eu falando com alguns professores e tal, eles falam, mano, como vocês fazem esse filme com essas câmeras? Que até mostrei algumas imagens, eles não acreditaram, né, porque o jeito de filmar que a gente conseguiu, as lentes que a gente usa, né, o enquadramento e a pós-produção fez com que a imagem se tornasse muito melhor, né, então a galera que está querendo produzir cinema, eu acho que o principal é a ideia, você ter uma proposta do que você quer falar, como você quer falar, pensar isso, né, e aí os equipamentos é relativo, né, claro que a gente queria estar com a câmera top e tal, né, uma ilha de edição ferrada, mas mesmo com esses equipamentos que a gente tem, né, que já são equipamentos teoricamente não tão fáceis assim de conseguir, né, se a gente for pensar pelo contexto social do Brasil, né, ter uma câmera fotográfica, um gravador de áudio, uma ilha de edição, já não é uma coisa que a maioria da população tem acesso, né, então também não é tão ferrado assim, né, nossos equipamentos, mas se você tem a ideia, se você sabe o que você quer fazer ali, você consegue transformar, né, isso eu aprendi muito com meu irmão, né, o Tom Neves, que ele produzia vídeo bem antes de mim, né, e eu achava impossível, assim, quando eu peguei uma câmera, eu falei, meu, como que eu vou produzir com... Eu achava que câmera de cinema era aquelas câmeras zona grandona, eu falei, mano, eu vou pegar uma câmerazinha desse tamanho, vou fazer um filme com isso, ele falou, mano, a questão é o olhar, velho, o que você quer dizer, como que você vai fazer a ideia, desenvolver, né, e aí eu aprendi muito com ele isso, né, e aí eu vejo, assim, como
a galera, para começar a produzir, mano, meter as caras, e aí você saber manejar esse equipamento, você vai aprendendo e você vai conseguir tirar ali, velho, coisas que inacreditáveis, assim, que a gente consegue fazer com um equipamento limitado, né? E eu acho que a galera, o fato de os equipamentos no Brasil inteiro de uma certa forma, ter tido mais acesso, a galera conseguiram, por exemplo, o celular, né, tem celular que grava bem melhor que as câmeras que nós tem aqui, né? Então, isso deu um acesso maior, então acho que a galera consegue fazer. Daí a importância também de ter oficinas, né? Eu acho muito legal isso, de formação. Essa ideia da escola que eu comentei, a gente vai aí depois falar com os grupos aqui de Guarulhos, com outros grupos, né? Para a gente ter uma ideia legal para conseguir fazer oficinas, inclusive em locais, né? Eu já desenvolvi oficinas na Quebrada, é uma coisa assim bem orgânica, né? A galera tem muito a dizer, né? Tem muita ideia para fazer. O que falta, às vezes, é um incentivo, né? A gente começou, mas a gente teve, querendo ou não, essa escola foi esse curso que teve em Guarulhos foi um incentivo legal, né? Às vezes o cara vai numa oficina lá e, de repente, aquilo ali abre a mente dele para ele desenvolver e fazer filmes, né? E fazer com uma qualidade, né? Porque, às vezes, o primeiro filme não vai ser muito bom, assim, de qualidade técnica, e isso é muito... O interessante também não é essa qualidade técnica, né? Eu amo filmes, assim, do cinema de quebrada, que o áudio tá zoado, assim, mas a ideia que tá sendo passada ali é muito louca, e, tipo, entender o contexto que está sendo produzido. E a galera, quando você vai fazer o primeiro filme, no segundo você já está aprendendo, no terceiro, no quarto. Quando você for ver, você já tem um outro olhar, você já vai estar pensando no como você está captando o áudio, como você está fazendo enquadramento, a luz, né, e todo o processo de foco, né, de profundidade de campo. Isso tudo você vai aprender, atuação, né, como você desenvolve a atuação para o cinema, né, que até para a gente está cada vez mais aperfeiçoando isso, né. Eu mesmo estou atuando, é legal eu estar atuando para me dirigir atores, né, quando eu atuo é bom porque eu sou o diretor, então eu já sei o que eu quero, não precisa de ficar falando para mim mesmo, já sei a intenção, né, mas eu tô me colocando no lugar de ator também, e eu já fiz tudo, né, eu já fui diretor de arte, ator, produtor, roteirista, diretor, editor, e na Bueiro todo mundo já passou por todas essas funções, então isso traz também um conhecimento cada vez maior para a gente conseguir dominar esses equipamentos, conseguir produzir e trazer uma nova narrativa, ou novas narrativas, né, novas formas. Eu acho que aí que é a grande potência, essas formas, que aí tem a questão da distribuição, de chegar nas pessoas, que eu acho que a gente vai vencer essa barreira, e aí o pessoal vai descobrir a diversidade de filmes, a diversidade de narrativas, de realidades, que não estão no cinema brasileiro, no cinema blockbuster, mas que estão nesses filmes de quebrada, que estão falando desse submundo, né, desses guetos que estão aí pelo Brasil, e que não são retratados. Muito bem, Daniel. Pô, a gente fica muito grato para você, grato à Bueiro Aberto, grato por você produzir. Você e a Companhia Bueiro Aberto são os que mais nos fornecem filmes para nossas exibições regulares, né? Que vão voltar logo. Esperamos que logo, né? Bom, então queria agradecer a todo mundo. Isso aqui para a gente do Cineclube é muito legal, porque para a gente chega a ser emocionante, é como se a reunião de amigos, né, que a gente não consegue ver há um tempo, então é muito, muito gostoso, muito legal ver o rostinho de cada um aqui, para quem tiver oportunidade de colocar os blocos aí, é muito bacana, agradecer aos muitos amigos, aos novos amigos também que estão chegando aí, é uma família, que todo mundo sempre se sinta à vontade, que as pessoas se cuidem, né, que resistam, não é um momento fácil, é um momento muito complicado, né, economicamente falando, né, a gente está muitas inseguranças, a gente não sabe quem vai ter emprego, mas vamos cuidar da saúde, porque é a primeira coisa. Então, a resistência, para quem é artista, já sabe o que é a resistência. Então, agora nós temos que resistir também como seres humanos, né? Então é isso aqui é um foco de resistência muito bacana. Daqui a algum tempinho, esse vídeo já vai estar disponibilizado, imagino, acho que é alguns meia hora, sei lá, coisa assim, então já vai estar disponível para todo mundo. Agradecer a todo mundo, daqui a 2 semanas vamos ter um outro encontro aí. Gente, valeu, obrigado, Daniel, obrigado. Posso ter um comentário aqui, Ayrton, que a gente esqueceu? Sim, pode falar. Não, só pensar, você comentou, né, só para fechar mesmo, comentou essa história do itinerante junto com a Bueiro Aberto.
O primeiro filme que a gente exibiu da Bueiro Aberto foi em novembro de 2015, que foi a Contravenção, com o Daniel. Verdade. De lá para cá, a gente fez muitas exibições, e a última nossa exibição regular, com presença, com as pessoas, foi na Casa do Capote, dia 15 de fevereiro, antes da quarentena, e, curiosamente, a Bueiro Aberto foi o nosso 100º filme exibido pelo Cineclube, né? Então, quando a gente alcançou na marca de 100 filmes guarulhenses, né? Tô falando de filmes de Guarulhos, que é o filme derrubado pelo Alexandre Leão, né? Então, quando a gente alcançou esses 100 filmes guarulhenses exibidos pelo Cineclube, logicamente foi com o Bueiro Aberto, que produziu mais do que 1/3 desses números, desses filmes que a gente exibiu, né? Então, é sempre importante lembrar essa gratidão que a gente tem pelo Daniel, pela Bueiro, né? Que sempre foi uma grande parceira nossa, né? Tanto que no marco dele, né? Eles estão na primeira amostra, que foi em novembro, e é o 100º filme, que foi o Tupinambá Subir a Serra, né? E quiçá, na hora do retorno, quem sabe vai ter uma produção da Bueiro Aberto para a gente reexibir aí, a gente vai se encontrar todo mundo aí, né? Com máscara, sem máscara, né? A gente vai fazer um filme aí. A gente fala que vai fazer um filme sobre o Cineclube também, tá faltando aí na nossa. Teremos aí. Gente, gratidão para vocês, ótima semana, se cuidem, não saiam de casa, sabe, vamos, é uma posição de resistência, é a gente ficar em casa, não se sucumbir, não ir na conversa de presidente maluco aí, não, sabe, vamos resistir aí, tá certo, gente? Boa noite, tudo de bom para vocês, e daqui a pouco você vai estar disponibilizado aí esse vídeo aqui, tá bom? Até a próxima, daqui a 2 semanas.